Olá, eu sou Renata Cardinale, esse aqui é o canal de Pro para Paz e hoje nós vamos falar sobre frustração. Eu tô aqui, assim, um pouco até animada, eu diria, mas a real é que essa semana foi um tanto quanto difícil. Eu trabalho em outro município, eu trabalho no município de Cotia, e lá foi decretado que nas próximas 2 semanas o meu trabalho como professora vai ser remoto. Eu vou voltar para esse ambiente remoto. Então, devo confessar que no primeiro momento, quando eu recebi essa informação, o choque foi de frustração. E o que me fez pensar sobre o quanto para os nossos alunos também foi, né? Então, dentro dessa minha escola que vinha reestruturando, que vinha recebendo essas crianças com uma certa esperança de retomar uma nova rotina, um novo fazer diário, a gente teve que de repente parar e voltar para aquilo que nós vivemos o ano passado. E o quão frustrante é quando nós, em meio a projetos, em meio aos sorrisos deles no dia a dia, em meio às brincadeiras do grupo que por tanto tempo eles deixaram de vivenciar, o quanto de novo nós teríamos que parar e reajustar a rota. Essa foi uma fala de uma amiga, Renata, reprogramando a rota. Porque nós temos um objetivo, nós temos um lugar a chegar, mas nós vamos precisar reprogramar a rota. Sabe do Waze, recalculando rota? Foi mais ou menos isso. E aí eu confesso que eu tive que lidar com a frustração. E ao conversar com uma coordenadora, eu falei para ela, é um sentimento até de uma certa impotência, sabe? Eu já visitei esse lugar, porque eu já trabalhei remoto, eu sei que é possível, eu sei o quanto a gente tem de ganho, eu sei o quanto a gente tem de perda, mas poxa, retomar estava tão bom. Ver essas crianças brincando, pulando, jogando água, chorando, brigando, discutindo, argumentando, tomando decisões. Putz, isso aqui tava tão bom, né? E aí eu fiquei pensando o quanto nós, adultos, por muitas vezes não propiciamos, falei errado, né? Não propiciamos situações como essas para as nossas crianças. E o quanto, mais importante do que tudo, e o quanto vivenciar a frustração é importante para que essas crianças cresçam de forma mais segura, de forma mais assertiva e tendo em mente que quanto mais ferramentas eu tenho para lidar com a frustração, mais poder de decisão eu tenho e mais equilíbrio eu também tenho. Se nós queremos crianças mais saudáveis, se nós queremos crianças saudáveis para tomar decisões saudáveis por si e também para o coletivo, nós precisamos de crianças equilibradas com maior poder de decisão. Isso diz pra gente que elas precisam de mais ferramentas, sabe? Então eu lembro que eu cheguei em casa assim, um tanto quanto frustrada, até meio cabisbaixa, sabe? E aí eu cheguei em casa e falei, bom, Rê, pra mim, né? Tem uma pesquisa incrível também que eu vi recentemente na Universidade de Michigan. De Michigan? Agora eu não lembro da universidade. Mas acho que é de lá mesmo. Em que dizia o seguinte, que quando nós colocamos uma terceira pessoa para lidar com um problema, por alguns milésimos de segundo, a gente consegue se distanciar dele e ver soluções com maior facilidade. Então, ao invés de dizer, caramba, que problema, Renata, como é que você vai lidar com isso? Esses milésimos de segundo fazem com que você consiga se distanciar daquilo que está posto para ter um pouco mais de liberdade para pensar, sabe? Quando a gente se afasta, fica mais fácil da gente ver a situação, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei, bom, Rê, o cenário tá posto. É isso. E agora? O que você vai fazer com isso que tá posto? E aí eu tava tão cabisbaixa que eu falei, putz, se eu seguir nessa vibe aí de tristeza, de baixo astral, eu não vou conseguir entregar aquilo que eu preciso, que é um material de qualidade para crianças que estão esperando, para atender um projeto da minha escola, para atender o que essa escola hoje tem como objetivo a ser atingido. Então eu preciso ficar bem. Eu preciso ficar bem porque eu tenho um lugar para chegar. O meu barco precisa continuar navegando para chegar naquele determinado porto. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei, é isso, vou malhar.
Eu vou malhar porque quando eu malho eu libero um certo estresse, eu adquiro ali minha dopamina, minha serotonina. Eu volto para casa um pouco mais animada para conseguir ter um sono mais tranquilo. Fiz uma alimentação balanceada, tomei o meu floral, meditei, que é algo que tem me ajudado muito há alguns anos. E falei, bom, é isso, eu vou dormir, eu vou ter um sono regenerador e amanhã eu vou acordar para focar nisso que eu preciso focar, porque serão mais 2 semanas tendo que atender essa demanda e essas crianças, e isso precisa ser feito com a melhor qualidade, porque é o que eu acredito. Agora, eu precisei falar sobre isso, entende? E eu vejo que por muitas vezes os pais não permitem as crianças, diante de um não, a compreenderem o porquê da necessidade desse não. É o famoso não é não e acabou? Ou não e fica quieto? Ou engole o choro? E a gente esquece que para a criança crescer segura, para a criança crescer compreendendo que a vida vai dizer vários nãos, ela precisa falar sobre isso. Ela precisa compreender o porquê daquele não, qual é a razão daquele não, entende? E ela precisa entender como é que ela poderia fazer, se ela tivesse o poder de escolha, como é que ela poderia fazer para minimizar ou para potencializar aquela determinada situação. Bom, Renata, não entendi o que você falou, minimizar e potencializar? Então, vamos pegar aqui um pouquinho antes. O que é a frustração? A frustração é uma expectativa não correspondida. Nós, humanos, nós temos o hábito de achar... Ai, meu Deus, enfim. Mas vamos lá. Nós, humanos, nós temos o hábito de achar que a gente tem o controle sobre tudo. Que tudo que a gente planejou ali, montou naquela timeline, montou naquele projeto, vai acontecer exatamente como nós desejamos. Por quê? Porque nós somos egoístas, porque nós somos egocêntricos. Nós criamos essa ideia de que tudo acontece por nossa causa. Sabe assim, aquela coisa da fase dos 3, 4 anos, até os 6, vai? Que essa criançada acha que o mundo acontece por causa da existência dela. Enfim, alguns adultos crescem dessa forma, nós adultos, na verdade, crescemos dessa forma, acreditando que aquilo que nós desejamos há de acontecer, os nossos desejos serão atendidos. Eu não sei onde é que foi que a gente leu isso, eu não sei onde é que está escrito isso, que as coisas serão da nossa forma, não sei. Mas enfim, eu sei que a gente cria expectativa em cima disso. E aí, quando essas expectativas não são atendidas, por que não? O mundo não nos deve nada, como diz o Pedro Calabres. Quando essas expectativas não são atendidas, a gente faz o quê? Sofre. Porque diante da frustração, a tristeza, a raiva, o nervosismo são emoções físicas que fazem com que a gente não consiga aceitar. Percebe? Como a gente não lida com raiva, tristeza, com naturalidade, como nós não nos permitimos, quando a frustração vem, carregando em si todas essas emoções, a gente desmorona. Ao passo que nós podemos hoje, diante dos conhecimentos postos, reverter a situação. Compreender que a frustração existe sim, ela tem o lugar dela sim, e que nós temos como controlá-la. Nós temos como dar voz a ela. E que cada vez que nós damos voz a essa frustração, nós fortalecemos o nosso ser. É isso que precisa ficar claro para os pais. Você pode sim dizer não para o teu filho. E esse dizer não, e por vezes frustrá-lo, ou por vezes viver situações de frustração, é um pilar de força para essa criança. Então, vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo essa semana. Uma criança, do nada, falava assim, Renata, eu quero entrar agora. Nós estávamos num bosque, né? Tem um bosque bem grande na minha escola, é um lugar que a gente fica muito, enfim. E ela falava assim, eu quero entrar agora, eu quero entrar agora, eu quero entrar agora, porque a chuva e o medo da chuva. E aí eu falei, não é o nosso horário de entrar. Agora é o nosso horário de bosque, porque olha, aqui a gente trouxe isso, fez aquilo, a gente combinou isso junto com a turma. Não, mas eu quero entrar por causa da chuva. Eu sei que a criança começou a chorar quando eu disse que nós não entraríamos naquele momento. E aí ela começou a chorar de forma tão descontrolada que eu coloquei ela do meu lado e falei, eu entendo que você esteja frustrada porque a gente não vai fazer o que você quer. Mas eu quero, na verdade, entender por que você tem tanto medo da chuva. E aí a gente começou a discorrer o porquê do medo da chuva. E aí foi quando ela me disse que, na verdade, o medo da chuva era dela não conseguir correr
para a sala de aula a tempo de se molhar, ou melhor, de não se molhar. E aí, junto com esse de não se molhar, ela disse que tinha muito medo dos raios, porque os raios você não controla, eles simplesmente aparecem. E aí, dentro dessa conversa, eu disse para ela, bom, então, peraí, vamos então analisar os sinais. O que a gente vê aqui? A gente vê um céu cinzento, mas a gente também vê vento. Você tá sentindo o vento? Você tá vendo as árvores se mexerem? Eu tô, bom, para onde o vento tá indo? Para onde as nuvens estão indo? E a gente começou a discorrer sobre esse tempo. E ela começou a estar indo para lá. Bom, se o vento está indo para lá e está levando as nuvens para lá, o que está vindo do lado de cá? Olha, o sol está aparecendo. Ah, então é um sinal de que essas nuvens estão indo embora. Se essas nuvens estão indo embora, a probabilidade é de que os raios também se desloquem. Então isso significa que talvez a gente não tenha chuva. Talvez a gente tenha, mas talvez a gente também não tenha, porque ó, elas estão indo embora. E aí, bom, a conclusão dela é que aí nós poderíamos continuar no bosque, como nós estávamos, e que nós precisaríamos somente observar o que estava ao entorno. E que caso começasse a chover, nós caminharíamos para a nossa sala. Foi essa a decisão. Ah, e um detalhe, nessa conversa com a minha aluna, eu também disse a ela que caso ela se molhasse, ela tinha troca de roupa na mochila e que isso não seria um problema, percebe? Esqueci de falar isso. Então veja, diante da frustração dessa criança, quando eu disse que nós não entraríamos, nós começamos a discorrer sobre o que é que gerava nela esse medo e o que é que nós poderíamos fazer, o que é que nós poderíamos ter de ferramentas, de possibilidades para lidar caso a chuva começasse. Então você percebe que o medo dela foi acolhido, ela se frustrou porque ela recebeu um não, mas ela teve um poder de decisão e dentro desse poder de decisão, ela ajustou, ela fez ajustes. Então, se acontecer isso, eu posso fazer isso, isso e isso. Se acontecer isso, eu posso fazer isso, isso e isso. Ela criou possibilidades. Pois bem, eis que começou a garoar e ela fala, agora tá garoando, agora a gente vai ter que entrar. E eu falei, tá vendo? Agora a gente vai ter que entrar. Mas olha, a gente ganhou um tempão aqui no bosque, né? E ela falou, e entrou pra sala de aula numa boa. Então, é aí que eu quero bater. Né? É nessa tecla que eu quero bater, é para isso que eu quero chamar a atenção. Pais, nós precisamos frustrar as nossas crianças sim, diante do cenário posto, porque a vida por muitas vezes, e na maioria das vezes ela vai dizer muito mais não do que sim, só que nós podemos ensinar essas crianças a compreenderem que o não e que a frustração são possibilidades de crescimento. É aí que o caráter dela vai ser desenvolvido. É aí que a resiliência dela vai ser desenvolvida. É aí que a criatividade dela vai aparecer. É aí que a segurança dela vai ser fortalecida. Percebe? Quando ela tem poder de escolhas. Então, quando eu cheguei aqui na minha casa, eu poderia muito bem ter falado, caramba, de novo, que droga, as crianças, vou ter que começar tudo de novo. Criança que chorou, que já se adaptou, que readaptou, vamos perder tudo. Ai, meu Deus, o tempo de concentração. Mas eu vivi essa situação e lá atrás eu aprendi a lidar com a frustração. É o cenário que está posto. O que eu posso fazer de melhor? Quais decisões eu posso tomar? Como é que eu posso diminuir esse impacto negativo na minha vida? Como é que eu posso fazer para aguentar isso que está posto? Porque está posto. Agora, isso só vai acontecer por meio da conversa, do diálogo, em especial com crianças pequenas. É somente por meio do diálogo. Essa criança, ela precisa falar, ela precisa entender qual que é o cerne dessa emoção. O que é que está levando essa criança a ter essa reação? Muitas crianças, na frustração, batem, gritam. Qual que é o nosso papel? Acolher, segurar, conter essa criança e dizer para ela, por que você chorou assim? Porque eu quero a minha mãe. E por que você quer a sua mãe? Porque eu tô com saudade dela. O que você gosta de fazer com ela? Eu gosto de brincar com ela. E quando vocês estão juntas, vocês brincam do quê? A gente brinca de carrinho. Poxa, seria maravilhoso se ela pudesse estar aqui agora brincando de carrinho com você e comigo, não poderia? Seria... E aí você começa a discorrer e essa criança passa a compreender que tá tudo bem lidar com a frustração, que nem sempre as coisas vão ser como a gente quer, né? Nem sempre as coisas vão atender às nossas necessidades. Hoje o que a gente mais vê é esse egoísmo imperando. Então, gente, a gente precisa diminuir a expectativa daquilo que a gente deseja
tendo a consciência, veja, eu não tô falando de deixar de sonhar não, tá? Mas tendo a consciência de que nem sempre tudo que nós planejamos e desejamos e queremos vai acontecer da forma como nós queremos e desejamos. Existem situações que a gente pode controlar, outras a gente aceita, né? E quando eu falo desse aceitar, eu não falo dessa passividade, eu falo aceitar de compreender que não está sob a nossa decisão. E o que é que nós podemos fazer para amenizar esse impacto negativo em mim e no meu coletivo? Você imagina se de repente eu pego, ai mãe, nós vamos perder tudo para as famílias, né, com as quais eu convivo, ai, nós vamos perder tudo, vai ser um transtorno. Pais, esse é o cenário que está posto, conversamos com as crianças, nós vamos atuar dessa forma, desse jeito, vamos para esse lugar, nós vamos conseguir fazer esse caminho, nós pretendemos atingir esse objetivo, precisamos de vocês para... Você percebe como a roda gira, o andar continua? Abre um parênteses para a gente só salientar o porquê que é importante essa mediação ser feita, em especial pelos pais. Lembrando que os pais são a primeira relação de confiança, a primeira representação da sociedade para essa criança. Quando esse pai ajuda essa criança a trazer essas emoções para o córtex, tirar essas emoções lá dos subcorticais, lá daquele escondidinho, quando eles trazem à tona para o córtex, essa criança, ela consegue analisar, ela consegue pensar sobre o porquê dessas atitudes. Então, toda vez que essa criança passa por uma situação de frustração, em que ela é acolhida e ela consegue discorrer sobre o porquê daquela frustração e encontrar qual foi a razão, o motivo daquilo, a criança, ela vai entendendo como funciona a dinâmica das emoções e como essas emoções elas podem ser racionalizadas, como é que essas emoções podem ser controladas, amenizadas, diminuídas, como é que elas podem ser colocadas num patamar de equilíbrio. Por isso que é tão importante essa mediação ser feita pelos pais, sem sombra de dúvidas em casa, assim como dentro da escola. Se nesses dois grandes polos, nessas duas grandes referências e representações de sociedade, essa criança tiver esse sentimento, essa emoção acolhida, mais fácil ou uma melhor estrutura, mais sólida a estrutura ela vai ter quando diante de situações que fora da escola, que fora dos pais, que fora das professoras, dos professores. Melhor vai ser essa estrutura, mais fixa vai ser essa estrutura para ela conseguir lidar com esse cenário chamado mundão, né? Às vezes eu até brinco, esse mundão de meu Deus, esse mundão que traz o tempo todo situações diversas para nós. Então, por isso que a gente tem que acolher, para essa criança trazer para o córtex, que é onde ela vai conseguir planejar, analisar, repensar, bolar estratégias de conduta, bolar caminhos, para então tomar uma decisão sobre o que fazer e ter repertório para próximas situações. Fecha aí esse parênteses, obrigado, um beijo, tchau. Foi só um adendo, tá, gente? Porque eu vou lendo, vou lembrando e aí eu venho aqui e falo, Bah, insere aí no meio. Bah, nossa produtora digital, nossa diretora de palco, nossa garota que insere um texto no outro para fazer a coisa dar sentido aí. É isso aí. Um beijo, obrigado de novo, gente. Segue o vídeo, tá? Então, eu vou bater nessa tecla com vocês e vou chamar a atenção de vocês para isso. Precisamos aprender a lidar com as frustrações. E aí, para isso, gente, eu vou usar uma célebre frase de uma amiga querida que ela diz, gente, criemos porcos e galinhas, menos expectativa. Então, para de achar que a tua aula vai ser a 100%, faça o seu melhor. Para de achar que você vai ser o melhor pai, que você vai ser o melhor mãe e de que poupando o teu filho dos nãos e das situações difíceis da vida, ele vai ser uma pessoa feliz. Pelo contrário, é comprovado, crianças que não passam por frustrações, quando se deparam com ela, têm muito mais dificuldade para conseguir sair delas. E a tendência é que elas entrem num limbo, sabe? Entrem num patamar mais difícil ainda. Então, crianças que receberam sim por uma vida inteira e se acostumaram com isso, sabe aquele famoso eu quero? São crianças que, quando diante de situações difíceis, têm muito mais dificuldade, levam muito mais tempo para se recuperar, quando se recuperam. Então, se queremos crianças mais saudáveis, se queremos pais mais saudáveis, vamos ajustar aqui a expectativa
dar aquela giradinha no ajuste para o nosso melhor, o que nós podemos fazer de melhor. E esse melhor consciente, e esse melhor pautado no diálogo. Eu acolho o que essa criança sente, explico para ela o porquê dessa necessidade do não, ou o porquê de lidar com essa situação do não, para que ela então siga feliz. É aquela coisa, marcamos de ir para um parque, não dá, filho, não dá. Tá chovendo, como é que a gente vai pro parque? Se nós formos, o que vai acontecer? A gente vai ficar molhado, a gente pode pegar uma gripe, ou os nossos tênis vão ficar sujos, a gente pode escorregar. O que mais pode acontecer? Pode acontecer isso, pode acontecer... A criança vai criando repertório na cabeça. É o famoso, a gente tem que parar pra pensar, gente. É isso, a sacada é essa, tem que parar pra pensar. Dá trabalho? Às vezes é chato? Enche os pacovás? Ter que explicar o tempo todo para a criança, às vezes a garganta seca, sim, mas é o único jeito da gente conseguir se tornar mais equilibrado e com mais ferramentas para conseguir lidar com as frustrações que a vida vai trazer. Lembrando, nós vamos viver mais frustrações, né, do que situações que vão ao encontro do nosso querer. Ou como diz uma outra amiga minha, querência. A minha querência nem sempre vai ser atendida, não vai. Né? Então, que nós possamos desempenhar, ou melhor, que nós possamos desenvolver mais ferramentas para entender que a nossa querência não vai ser atendida e que vai falar? Que a nossa querência não vai ser atendida e que nós podemos criar estratégias, que nós podemos, com mais repertório, lidar com essas frustrações com maior equilíbrio, sem como fala, esmorecer, né? Eu tô com melt na cabeça de derreter, porque eu tava ouvindo uma música, mas não é isso. Que a gente possa lidar com essas frustrações sem desmoronar. Era essa palavra que eu queria falar. Sem desmoronar, né? Mas compreendendo daqui, o que eu posso fazer com o que foi feito? Para melhor, para mim e pro todo. E assim a gente segue. Combinado? Fica aí essa conversinha, essa reflexão sobre frustração. Precisamos frustrar as crianças e também frustrar a nós mesmos para que nós possamos caminhar, certo? Um beijo enorme para vocês, muito obrigada pela atenção, tchau, tchau!